um frio da Ai, ai. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu me senti inspirada pra falar de uma coisa que eu já falei aqui em alguns vídeos, mas cada vez que isso acontece, eu acho que é meio que, sei lá, o universo falando, olha, confia, confia e confia, né? Então, vou falar sobre, mais uma vez, confiar no universo, nessa força que está por trás de tudo, ou na frente, ou no meio, misturada. É muito interessante a gente olhar para a vida nessa forma, né? Olhar para a vida como um time. Eu acho que talvez essa é a palavra, como um time. Não é eu aqui sozinha fazendo minhas coisas e totalmente desconectada de tudo. Não. Tudo tá conectado e tudo tá perfeitamente interligado. Mesmo as coisas que às vezes a gente, que aparentemente, né, à primeira vista, tá ruim. Espera um pouco. Deixa a poeira baixar. Vamos pegar as lições, né? Enquanto isso, vamos continuar caminhando. Pega as lições e mais na frente você vai ver, né? Qual é a razão daquilo. Eu vou contar aqui, tipo, 3 situaçõezinhas que aconteceram recentemente, bem nesse esquema de vamos lá, entrega, confia e vai, né? Só segue. A primeira acho que foi hilária. Depois, quando eu entendi o porquê, né? Porque no começo foi sofrido. Eu tava aplicando aqui para uma bolsa de doutorado na outra costa e não consegui, né? Mas eu fui até o último minuto, assim, até o último estágio do negócio. E durante todo esse processo, eu tive um sentimento muito grande de que eu ia conseguir, mas muito grande. E aí me inspirou para escrever o projeto, né, o The Healing Dance, que a minha ideia a priori era fazer a mudança para outra costa e fazendo esse trabalho no meio do caminho. Tá, escrevi o projeto, arrumei tudo, ficou tudo muito bonitinho, amarrado, porque eu tinha a certeza de que eu ia para lá. Chegou bem perto, eu fiz uma prova, eles me mandaram um artigo sobre mudanças climáticas e eu tinha uma semana para ler e fazer uma prova com eles sobre um artigo e tal, que tipo, eu tava meio que na peneira ali com mais uma galera para tentar conseguir a bolsa. Resumo, não consegui a bolsa. E na hora que eu vi, assim, que eu tive a resposta, né, de lá, que eu não tinha conseguido, e eu falei assim, nossa, não consegui. Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aqui tem toda uma situação de visto, e, né, a princípio eu tava assim, nossa, eu quero muito ficar aqui, eu gosto daqui, né, e tal. E eu sofri pra caramba ali naquele momento, né? Uma coisa que eu tava tentando já há 3 anos, né? Tentando conseguir isso e coisas acontecendo e tudo mais. E aí eu resolvi me recolher, voltar bem pra dentro e eu fiz a pergunta, né? Que é, ok, eu já entendi que talvez não seja essa porta, porque eu tô batendo nessa porta já tem um tempo e não tá abrindo, né? Eu tô quase pra dar-lhe um pontapé. Tô quase pra baixar a galerosa e dar nessa porta aí pra abrir, mas aí também eu pensei assim, eu falei, não é assim. O que é? Porque
que eu tive toda essa esperança, né? Porque é que né? Puta, eu achei realmente que eu ia, e aí escrevi o projeto, né? Isso, passei uma semana engolindo um texto, né? Aí eu fiquei assim, pra nada? Não pode. Não pode ser pra nada. Nada é pra nada no mundo, né? Não existe isso. E aí eu fiquei com aquilo. Mas ok, continuei ali no meu interno e fazendo a pergunta, ok, então qual é o passo? O que é pra mim agora? Resumo, o projeto que estava pronto, falei, bom, não consegui lá, mas o projeto tá pronto, então isso aqui eu vou tocar pra frente. A única coisa, eu só tive que readaptar algumas coisas para fazer isso aqui, né? E aí eu participei de uma reunião, né, com um grupo de pessoas, né, que estavam que trabalham com questões humanitárias e tudo mais. E eu entrei nessa reunião, né? Eu recebi um e-mail, só que o e-mail também tava meio que o horário tava meio que errado, então eu cheguei no encontro lá, né, na reunião, atrasada, e quando eu olhei assim da porta, eu falei, gente, será que eu recebi esse e-mail certo? Que tinha, tipo assim, algumas pessoas tomando vinho, comendo queijos, né, e eu falei, não, tá errado isso. Isso tá parecendo uma coisa muito intimista, né? Tipo assim, uma reunião de cúpula. Aí eu fiquei uns 10 minutos na porta, tendo um ciricutico. Bato, não bato, bato, não bato. Aí eu fiquei naquela assim, puta, tu recebeu e-mail, bate nessa porta. O máximo que tu vai acontecer aí é tu levar. Não é, foi errado, ou seja lá o que for. E nessa eu fiquei 10 minutos. E até que passou um cara e ele foi, sei lá, na cozinha, no banheiro, sei lá, e ele me viu do lado de fora, ele abriu a porta. Eu falei, o que tá tendo a reunião? Ele falou, Eu cheguei na reunião, aí eu falei assim, eu recebi um e-mail e tal, é isso mesmo? Aí ele falou assim, a gente tá falando sobre mudanças climáticas. Ai, foi engraçado. A gente tava falando sobre mudanças climáticas. Se você quiser, você pode participar. Falei, ok, puxei a cadeira, sentei ali, aí a senhora do meu lado. Você quer um vinho? Eu quero. Você quero tudo, né? Ai, nessa de quero tudo, a galera conversando, todo mundo ali falando, e eu respirando e ouvindo tudo aquilo, e naquele momento eu entendi o porquê que eu tive que ler aquele texto, né? Porque na época, quando eu li o texto, e aí eu já fiz várias conexões e pensando em várias coisas, e aí o cara lá da reunião virou assim, e o que você acha? Eu falei, puta, é pra eu falar? Pera lá. E aí eu abri a boca, comecei a falar e falei. E acabei levantando pontos relevantes, bastante relevantes para o que eles estavam colocando lá, e por um outro ângulo, né? Também voltado para essa questão do social, cultural, essas coisas, que é da onde eu venho, né? É da onde eu tenho mais conhecimento e experiência. Então, e aí ele olhou assim e falou, nossa, esse ponto é interessante e tal. E aí ali eu entendi, eu falei, foi por isso que eu precisei ler aquilo. Foi por isso que eu precisei passar por aquilo, né? Que no momento foi muito dolorido, né? É uma frustração, é uma decepção. Você emprega muita energia para uma coisa e de repente, né? Bum, a porta parece estar fechada, mas na verdade teve que acontecer do jeito que aconteceu, né? E aí o universo vai fazendo o curso dele, que eu não entendia, né, na hora. Depois daquilo, eu passei uma semana em retiro espiritual. Uma semana, acordando 4 horas da manhã, meditando e né, falando o que é, né? Vamos lá, eu tô aqui, eu quero fazer o melhor que eu posso fazer. Como é que é isso? Qual é o caminho de fazer isso? E eu fui simplesmente me deixando
levar, me deixando ser guiada pelas inspirações que eu fui tendo e tudo mais, né? Essa foi uma que demorou um tempo, né? Levou, sei lá, uns meses aí pra eu entender o processo todo, mas foi muito importante, né? Me deu muito mais confiança de falar assim, ó, para de reclamar, né? Tipo, não reclama de uma coisa que aparentemente deu errado, porque não é errado, né? Só não é o que tava na tua cabeça, né? Abre tua cabeça. Outra coisa, um dia desses eu tava bem chuvoso aqui e eu fui num lugar, né, pra tomar banho e tal. Quando eu cheguei lá, o banheiro estava interditado, eles estavam reformando o banheiro. E eu tava sem bateria, tava aquela coisa, mas tava um dia super agradável. Eu tava aqui amanhã lendo, fazendo minhas coisas, escrevendo e tudo mais. E quando eu cheguei lá, que tava interditado, na hora que eu botei meu telefone no carro, uma amiga me manda uma mensagem. Na hora que meu telefone ligou, já ligou com a mensagem dela, né? Falando, ô Sâmia, tá chovendo muito, se você quiser, vem pra cá, né, e tal. E eu falei assim, nossa, vamos lá. E aí eu fui lá, tomei um banho, a gente teve uma conversa super legal, né, ela acabou me mostrando pontos de coisas super bacanas, né, que a gente tá no mesmo processo, né, em relação ao business e tudo mais. Então foi assim, eu tive que ir lá. Né? E foi uma coisa que também eu não tava planejando, eu não tava nem pensando nisso. E de repente, bum, caiu. E a gente teve uma conversa legal, me inspirou para fazer outras coisas, né? E, enfim, hoje de manhã eu tava na minha cabeça de tomar um café num lugar. E quando eu cheguei lá, aqui nesse bairro onde eu tô hoje, tá tudo muito em reforma, então tá meio que difícil, assim. E não tinha vaga, não tinha lugar onde parar e eu não podia parar, porque tava meio que tudo interditado. Então eu só segui o fluxo. E vim parar num café. Eu falei assim, eu não quero vir aqui, não tava pensando em vir aqui, né? Mas, tá bom. Eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou tomar um café. Desci, fui lá tomar um café. Na hora que eu chego lá, uma queridíssima, né, que fazia muito tempo que eu não via, tava lá trabalhando e foi uma festa, assim, né? Dei um abraço dela por cima dos bolos, aquelas coisas. E foi uma delícia, né? E aí eu falei assim, nossa, por isso que eu vim aqui. E aí fui lá e ela me deu um cafezinho, né? Escreveu bom te ver. E aí eu falei assim, nossa, que legal, né? E me fez mais uma vez assim, ó, não questiona. Quando você sentir o impulso, se a coisa não tá no caminho, se a coisa não tá te levando, não é pra ir, né? É confiar, Isso é um processo, confiar não é uma coisa passiva. Quando eu falo assim, deixa o universo levar, deixa o curso natural das coisas levar, não tô falando de uma forma passiva. Confiar é verbo, é ação, implica em ação. Confiar é você estar presente, é você respirar. É você estar ali, é você sentir, é você estar inteira. Você só confia quando você está inteira, né? Se você não está inteiro naquele processo, não tem como confiar. Aí é passividade. Se você não está inteira, se você não está naquele momento presente, é passividade. É passividade. A gente tem que fazer o esforço para isso. A gente tem que fazer o esforço para estar presente. A gente tem que fazer o esforço, pelo menos no primeiro momento, até a gente entrar mesmo até alinhar. E quando a gente alinha, a gente ainda tem que estar vigilante
pra não sair muito ali do alinhamento, né? E mais uma vez, o alinhamento, quando eu falo, é coisas do coração, né? Eu não falo no sentido de oba-oba e deixa a vida levar e vai indo. Não é nesse sentido. Porque se você não sabe o que o seu coração quer, primeiro você tem que encontrar ele. E aí deixar ele levar, né? E imprimir os passos, né, que você tem que tomar para isso. Mas primeiro tem que encontrar ele. Primeiro você tem que meditar no seu coração. Primeiro você tem que respirar no seu coração, né? Então é isso. Já tá ficando longo de novo. Mas bom dia, boa noite. E confie. Tudo tá no perfeito lugar.